Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que o Liberto também soltou aqui no chat, eu achei interessante, que é se a gente acredita que vai rolar uma escalada nuclear, basicamente, todo esse contexto Ucrânia, Rússia, etc., se a gente acredita que vai realmente escalar para uma questão nuclear. Cara, eu começo respondendo assim: todas as coisas que o Putin falou e o Ocidente achou que era um blefe nos últimos 10 meses se concretizaram. E aí a gente vai falar aqui que não vai ter bomba nuclear, ele não faria isso, imagina. E ele já falou que faria. E, tipo, já atacaram lugares que ele falou que se atacassem ele começaria a pensar no assunto. Tipo, aquela ponte de Kers, por exemplo, é a ponte que liga a Rússia à Crimeia. E ele falava que isso era coisa relacionada ao território russo. Então, é um ataque contra a integridade do território russo. Na doutrina militar russa, isso justificaria para eles o uso de armas táticas nucleares. Ou seja, diferente que tacar uma bomba nuclear que explode uma cidade, você taca ela muito mais, entre aspas, sniper, muito mais precisa no alvo. E aí eu não entendo direito para entender por que precisa ser então ser nuclear ou não, esses detalhes eu não sei. Mas eu diria assim, a OTAN, Estados Unidos, essa coalizão ocidental sempre desprezou o que o Putin estava falando e em todas as vezes ele foi lá e fez. Então, assim, eu tendo a desprezar também e falar, não, imagina, isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, no último ano, toda vez que alguém teve essa reação, ela se comprovou errada. A opção nuclear, ela geralmente ela sempre vai ser a última instância porque é a destruição mútua, né? Então, eu acho que essa guerra ela ainda vai se alongar por muito tempo. É a Sempre vai ter. destruição mútua contra uma potência nuclear. Eu vou dar um exemplo aqui da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, até o final, até a Alemanha nazista tinha armas químicas e não usou. A União Soviética podia ter parado os nazistas na Operação Barbarossa e não parou, porque não usou. Todo mundo tinha, na Segunda Guerra, todas as potências na Europa tinham o dobro das armas químicas que tinham na primeira, no auge da primeira. Ninguém usou, porque todo mundo tinha. No Oriente era diferente. O Japão lutou contra países que não tinham arma química. Ele tinha algum medo de usar? Vocês entenderam minha pergunta, não? Entendi, a resposta é não, eles não tinham Não, medo. eles usaram a culhão. A China, inclusive, meteu varíola e peste negra, dizendo que era vacina obrigatória para crianças. Os caras saíram passando o cacete. Eu acho que a Rússia não vai nucar países da OTAN, mas a Ucrânia já devia ter nucado há muito tempo. Se na hora que o território soberano deles foi atacado, meu irmão, já era para ele ter massacrado. Inclusive, eles ficarem se aputando de utilizar armas atômicas e armas químicas e tudo, tá prolongando a guerra. Isso é mais um sinal de que a guerra de compadre está sendo arrastada para reduzir a nossa riqueza, né? E aumentar o poder dos vagabundos envolvidos, inclusive de exterminar os inimigos internos, né? Cara, dá pra ver que todos os players importantes dessa guerra têm interesses que a guerra continue, né? O Putin consolida poder e, sei lá, ganha, tipo, concentra poder na Rússia. Isso acontece igualzinho pro Zelensky na Ucrânia. Isso acontece para os Estados Unidos vendendo arma. Isso acontece com os A Estados Rússia Unidos. está tendo mais superávit comercial do que já teve na história da humanidade. Nunca teve um superávit, porque ninguém consegue tirar dinheiro do país, ninguém consegue comprar nada estrangeiro. E tá todo mundo, o mundo inteiro está dependendo de petróleo caro, gás. O Japão não ficou um mês sem comprar da Rússia, já voltou a comprar tudo. Todo mundo, Índia, todo mundo comprando tudo, velho. Os caras vendendo a preços altos, tá tendo superávit, tá bombando. E a Rússia nunca teve 35% de dívida PIB. Os caras estão acumulando, vai se duvidar, eles vão sair da guerra daqui a 2, 3 anos, tipo assim, poupadores líquidos de dólar, né? Sem dívida externa, né? Então, a guerra tá deixando todo mundo feliz, né? O Zelensky tá lá posando pra Vogue, ele e a Todos esposa. os vagabundos felizes. Porque na hora que o cara destrói o Nord Stream 2, você tá castrando, você tá fudendo a vida de 3 gerações de europeus. A destruição de infraestrutura faz todos nós sermos pobres. O mundo ser mais pobre faz todos nós termos menos potencial de riqueza.
escravidão, colonização, colonialismo, guerra. A tese de Milton Friedman de doutorado mostrou isso no caso da Índia. Colonização, guerra e escravidão só beneficia os amigos do rei e fode todo o resto da sociedade, né? O Hugo fala uma coisa que é muito interessante que eu não tinha parado para pensar antes de trocar ideia com ele, que é que essa guerra, no fundo, é um dos motivos que os Estados Unidos quis causar essa guerra é justamente para desestabilizar a Alemanha, porque a Alemanha é o grande parque industrial da zona do euro, né? Então ferra a Europa, mas ferrar a Europa significa ferrar a Alemanha. E que isso teria uma grande relação assim de, pô, o dólar está perdendo valor, qual moeda, qual outro lugar o pessoal pode ver como alternativa? O Ocidente não vai ver a Rússia. E todo mundo sempre viu a Europa como uma segunda opção, um bloco que tem uma economia até que grande, assim, seria o substituto para os Estados Unidos se o euro desse certo. Então que essa guerra teria muito interesse em gerar um conflito europeu mesmo para empobrecer o europeu, entre aspas, a argenização da Europa, assim, para eles deixarem de ser concorrência. E no fundo... Mas Leta, eu acredito que a opção atômica da Rússia não é usar bombas atômicas. A Rússia pode, em menos de 2 anos, destruir o dólar americano. É só ela fazer uma federação, uma sidechain, com outros 4 ou 5 países desalinhados, Coreia do Norte, Irã, Japão, China, esses merda aí que são desalinhados, que faça o que o MakerDAO faz, de todo mundo depositar Bitcoin e poder sacar um colateral, um DAI, um stable algorítmica de dólar. Na hora que esses países permitirem a circulação disso e começar a fazer a liquidação de contrato de exterior deles, desse sintético de dólar, ele vai ser mais valioso e mais demandado que o próprio dólar, porque ele não vai poder ser expropriado como os saldos da Rússia foram expropriados. Ele não vai poder falsificado com uma nota. Se a Rússia meter a cara e fizer uma porra dessa, inclusive o Vitalik se reuniu várias vezes com o Putin, se os caras tiverem coragem de meter um dólar sintético colateralizado em Bitcoin, rapaz, esses países vão enriquecer brutalmente e vão destruir, porra, os Estados Unidos. Tanto na Segunda Guerra, tanto os bigodistas lá falsificaram cédula de pound e jogou na Inglaterra, quanto os ingleses falsificaram marcos alemães e jogou na Alemanha. Isso é um ato de guerra clássico, não é isso? E seria muito mais eficaz e muito menos destruidor de riqueza do que ficar nucando o outro, não? Cara, sem dúvida, mas a dúvida que isso me paira é a seguinte, tipo, a China poderia pensar nisso e a China quis banir o Bitcoin. Então, assim... Não é pro escravo dela, não. Não é pro escravo dela, não. É pra entre eles. Não entendeu o que eu tô dizendo? Não, beleza, já agora fez sentido, tipo, essa separação, porque senão... Pô, se você for o chinês, você vai confiar na moeda russa? Você vai confiar na moeda iraniana? Você confia na palavra de califa, de sheik, dessas desgraças? Hein? Agora, em dólar colateralizado de Bitcoin, ele confia, não é isso ou não? Hein? Mas, ou não? sim, mas é que assim, eles fazerem isso não tira valor da moeda deles, porque eles fazerem isso, eles conseguem coercitivamente obrigar o cidadão a usar, e o comércio O entre escravo eles internamente fazem vai usar a assim. moeda dele. Mas Saca? o comércio internacional, que hoje é em dólar, ia ser em dólar colateralizado em Bitcoin. Isso. Perfeito, faz sentido. E o Bitcoin sendo do Estado, ele enriquecer. E ele gerando dólares e se endividando em dólar, ele tá diluindo a base do dólar. O dólar ia se fuder, não é isso? As stablecoins já têm liquidez para permitir esse tipo de O operação? problema é que a stablecoin hoje, a maioria delas é bancária e lastreada em títulos que está financiando o governo americano. Uma porra dessa ia tirar a riqueza do cara sem investir nele, não entendeu o que eu tô dizendo? E explodiu o preço do Bitcoin também, né? Pois é. Não, eu tô dizendo uma das coisas que pode acontecer, que é uma forma não violenta de você destruir o adversário. Menos de 20% da guerra é cinética. A guerra é de inteligência. É de você plantar informações falsas, como esse canal desse... Como é o nome desse cara aí, do desinformante mentiroso profissional, Ricardo, não é isso? Do Ancapso. Esse tipo de coisa é a guerra. É dinheiro, é você eliminar a fonte de renda do adversário. Essa eleição agora, os republicanos tomando o Senado e a Câmara, você acha que eles vão continuar emitindo não sei quantos trilhões toda hora para dar para a Ucrânia? Eles vão ficar dando que equipamento essencial dos Estados Unidos para a Ucrânia, igual como tá dando agora? Vai minha pica, né, velho? A tendência é que nos próximos 3, 4, 5 meses esse sinal de ajuda desapareça, né? E os 300 mil comecem a entrar devagarzinho, os drones iranianos comecem a entrar devagarzinho, né? A guerra é uma disputa de recursos. É quem consegue ganhar, botar mais dinheiro, mais pessoas para lutar e eliminar mais riqueza do adversário, não é isso?
E será que agora... que assim, eu não tenho ideia de qual seria o cenário para essa guerra acabar. A Rússia desistindo, a Ucrânia indo para cima, Não, enfim. eu acho que o cenário mais provável é que no final de 2023 haja um acordo mesmo, velho. Acho que vai haver um acordo. Agora, onde vai ser esse acordo vai depender de quanto cada país está disposto a passar, como é que chama? A passar sacrifício. Quem assistiu o Rambo 1, a gente conversou de Rambo 3, aquela parte foi pro ar, Aleta, não? Sim, a gente conversou do Rambo 3. Sim, tá A gente tudo ao vivo aqui. agora a gente vai conversar de Rambo 1. O cara fala assim, ele é um especialista de guerra de atrito. Então ele não tem uma conversa que o cara fala assim, quem fez ele, o diabo, o cara não fui eu, não é isso? Vocês assistiram essa cena, não? Não, Rambo 1 Ele é fala assim, ele é um fudido. especialista de guerra de atrito, ele come coisas que fazem cabras vomitar, não é isso? Aí a gente vai ver quem é que é especialista de guerra de atrito. Quem come coisas que fazem cabra vomitar, não é isso? Quem tá pronto para enterrar mais filhos, quem tá pronto para passar mais fome, isso é que determina quem ganha a guerra, né? Bom, então o seu cenário é que a Rússia vai ganhar. Entendi. Porque historicamente a Rússia foi Isso é o mais né? provável. Eu acho que é o mais provável, mas tudo é possível. Inclusive, pode haver mudança de regime na Rússia. Como eles mataram a Dugina lá, eles podem matar o Putin, não é isso? Não pode acontecer isso? Pode acontecer tudo, pode acontecer guerra atômica. Inclusive, quando eu fui na Europa agora, eu dei de presente a todo mundo com o nome de potássio, iodeto de potássio. Foi meu presente universal na Europa, eu saí distribuindo lá iodeto de potássio para as crianças, para não perder a tireoide, não é isso? Tomara que não chegue a isso, mas... Cara, no fundo essa lógica de guerra é muito fácil escalar, né? Agora, 10%, menos de 10% da humanidade mora no hemisfério sul. Eu espero que eles nos poupem um pouco e morra todo mundo lá e a gente recolonize daqui a 300 anos, não é isso? Cara, eu sempre achei isso uma maravilha, sinceramente. Tipo, o fato do Brasil ser o continente esquecido, assim, a gente tá no cu do mundo, assim, tipo, a gripe... Não, metade do planeta só tem 10% da população, não é isso? A outra metade é 90%, é eles que se matem lá, não é isso? Exato. E não mexem com a gente de preferência. Somente tem 3 bombas atômicas aqui em Brasília e tal. Essas aí são bem-vindas, né? É bom do Brasil que a gente tá longe de tudo isso, né? Vou ter que decapitar o país. Sacanagem deixar a gente com o governo, né, velho? Cara, é só lembrar o suposto caminho do coronavírus desde a China, né? Ele começa na China e em pouco tempo ele tá na Europa, nos Estados Unidos. Muito tempo depois as coisas começam a acontecer aqui no Brasil. Tipo, a gente realmente é rua sem saída lá no bairro longe do centro. A gente é a periferia, sabe? Ainda não asfaltaram aqui a região. E isso é maravilhoso, tipo, a gente é a fazenda do mundo. Por isso que o Renatão tava falando que tem comida pra caralho aqui, que a gente tem boi pra caramba. Então, tipo, temos comida e estamos muito longe dos centros de conflito, né? Tipo, dos Estados Unidos a gente tá a Amazônia inteira, daí, tipo, Venezuela, daí um mar, daí chega nos Estados Unidos. Pra China a gente tá o quê? O resto do continente, uma cadeia de montanha e o maior mar do mundo, daí chega na China. E do outro lado a África não é um problema geopolítico. Tipo, a gente é um canto esquecido do mundo, assim. Eles vão ficar tentando dar os golpes de Estado, manipular a nossa política, mas a gente não tende a ser palco de conflito mesmo em nenhum momento, por conta de quão isolado a gente é. E é isso, tipo, o Bostil tem vários lados ruins, mas isso é muito bom, assim, tá ligado? Eu prefiro ser brasileiro do que morar no México, que é quintal dos americanos e eles ficam fudendo constantemente por estar do lado. É bom a gente estar longe. Mas o Brasil já tem todo esse problema interno também que já compensa, né? Ninguém taca a bomba atômica aqui, mas a política aqui é tão ruim que acho que é tão ruim quanto. Vocês têm noção de quantas pessoas estão assistindo isso? Tem interesse a galera de ficar ouvindo esse nosso bate-papo várias horas assim? Agora estão assistindo 46. Cara, eu diria, Renatão, que você é uma celebridade. Tipo, já falei isso com o João Grilo. Sempre que você fala em qualquer lugar, o bagulho dá tipo 3, 4 vezes mais audiência do que nos outros capítulos. Então, o povo tá aqui firme e forte te acompanhando. Não, mas eu não digo nada diferente, eu sempre digo as mesmas coisas, não é isso ou não? Você pode pegar qualquer vídeo, é a mesma coisa, eu só digo a mesma coisa, dog pill, não sei o que lá. Só que a galera que ouvir essas coisas, né, só pode ser. Eu só digo a mesma coisa toda vez, eu falo de sintético, falo de mercado descentralizado de morte, é a mesma conversa toda vez sobre a mesma coisa. DOT,
né? Isso é a mesma coisa, toda vez que eu falo é a mesma coisa. Dessa vez só com um pouco menos energia, que eu tô cansado, mas geralmente não tem muita variação, né? É que, cara, querendo ou não, a gente acaba sendo vítima das nossas próprias ideias, né? A gente tá preso dentro da nossa própria mente. Tipo, eu sinto isso quando eu participo de lives também, que, porra, do nada você tá falando a mesma coisa com outras palavras. Mas acaba várias vezes sendo audiências diferentes também, né? Ou a pessoa, você fala de um jeito num dia, do outro jeito no outro, e isso a pessoa vai compondo melhor o que você realmente quer dizer do assunto. Então, sei lá, eu como alguém que te acompanha bastante, acho que o Dum concorda comigo, você fala as mesmas coisas, mas sempre dá pra tirar sabedorias novas das lives. Aí o Renato tem muito embasamento também histórico e tal, então consegue explicar as coisas também com exemplos que, por exemplo, eu não conheço muita coisa assim de história a fundo como ele, datas, esse tipo de coisa, então isso ajuda também, ajuda bastante. Renato já foi professor, né? Tem a didática aí. Bom, enfim, galera, deixa eu perguntar, vocês... Dum, a gente falou em fazer 2 horinhas, já estamos quase 2 horas e meia. Então, deixa eu começar a encaminhar para os finalmentes. É, vocês têm alguma consideração a mais para fazer sobre o mundo palhaço, sobre os problemas que estão aí que são cagados por causa do dinheiro? Eu preciso sair logo também. Para encerrar, o que eu falo para todo mundo, cara, que quer ouvir o que a gente tá falando é: não perca tempo para entrar no Bitcoin. Aproveita a janela de oportunidade. O cenário aqui para o Brasil é ruim, sempre vai piorando. O Brasil vai ser um dos primeiros aí a adotar CBDC, então aqui vai ser um laboratório para isso. E é um negócio que o Renato fala bastante. Se esse plano de CBDC, Agenda 2030, tudo isso for para frente, a gente vai ser escravo de uma maneira que o ser humano nunca foi. Não escravo assim de, né, ter uma pedra amarrada na tua perna e você ser obrigado a fazer alguma coisa, mas escravo de você não poder mais se expressar, de você não poder mais escolher uma comida saudável para você comer, de você ter que ficar reportando tudo que você faz, de ter tracking total em todos os seus gastos, do governo poder controlar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode falar. Então, assim, a janela está diminuindo, a gente precisa se posicionar, o Bitcoin precisa dar certo para a gente poder sobreviver nesse mundo aí. Então, nada é garantido, né? A gente também não pode, beleza, estamos garantido porque a gente tem Bitcoin. Muita coisa ainda pode dar errado, então a gente tem que sempre estar preparado e não deixar para depois. Então, pessoa que é nova ainda e tal, que ainda está pensando, tem uma alocação pequena, mas você já consegue, hoje, assim, na situação atual, você já consegue aumentar o seu stack, então faça isso antes que piore a situação, porque senão vai acontecer que nem aconteceu lá no cara da Argentina que participou dos Intancáveis. A pessoa não está mais vivendo lá, ela está sobrevivendo. Tem controle de capital, o cara não consegue comprar dólar no mercado normal, tem dólar comercial, tem dólar paralelo. É uma condição de vida que as pessoas não estão preparadas. Principalmente no Brasil, a pessoa que nasceu depois do Plano Real, ela não sabe o que é você ter uma moeda muito fraca, de você, cada vez que vai no mercado, você tem que comprar tudo correndo na hora que cai o seu pagamento, porque se você for comprar 2 dias depois, vai estar tudo mais caro, seu dinheiro foi diluído. A gente está numa janela pequena, muito pequena. Então, não perca tempo, cara. Sabe, tem muita distração hoje em dia, muita tranqueira para a pessoa perder o tempo dela, sabe, se ocupando com bobagem. Estuda isso, aprenda a fundo, tem muito material, tem muito livro bom, o próprio livro do Renato, agora tem o livro do Leta também. Sabe, leiam, se preparem, porque tá ficando difícil, vai ficar mais difícil, e a gente precisa ter gente que já esteja preparada para isso, para a gente poder tancar o Bostil e o resto do mundo aí, porque o cenário está ficando cada vez mais complicado, essas agendas aí, elas estão indo para frente, o governo está indo para cima da população em todo lugar do mundo, já não tem mais muito lugar para fugir, e o Bitcoin vai ser o bote salva-vidas. Ele não é a solução perfeita para tudo, mas ele é uma das principais armas que a gente vai ter aí. Boa, Dum.
38, quer fazer você também considerações finais? É isso, a única propriedade privada verdadeira é o Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, você não vai poder ter esposa verdadeira, você não vai poder ter filhos verdadeiros e provavelmente você vai ser genética, culturalmente e espiritualmente exterminado. Você vai pro Lago de Fogo, se você se vier ao diabo. É a única alternativa, velho. É a única alternativa pragmática ao juro negativo. É a única alternativa moral de não financiar bandido. A gente não tem escolha. Mesmo ele dando errado, é o certo a fazer. E, além disso, você tem que manter a cabeça aberta, aprender outros idiomas, ter noção de programação e buscar a sua educação real e sua vocação. Isso é a coisa mais importante na vida. Se você não encontrar Deus e não encontrar um propósito, a sua vida é totalmente vazia, não tem sentido. Você tem que encontrar um propósito à sua vida, e você encontra o propósito descobrindo a sua real, verdadeira vocação. Você quer ir para a guerra, você quer matar gente, vai fazer a legião estrangeira, vai para os Estados Unidos, pega um visto para você servir o exército americano, vê o que você quer fazer da vida, como é que você quer contribuir nesse planeta. A maioria das pessoas só vão empurrando, como é que o americano diz, a lata ladeira abaixo, e quando percebeu, a vida já acabou, né? Cara, não podia concordar mais com o que os dois falaram. Primeiro, agradecer o Dum por ter participado, agradecer o Renatão também, e só concluir que, cara, pra mim isso é muito claro, assim, tipo, o propósito que o Bitcoin me trouxe pra enxergar o mundo de uma maneira mais positiva e ver que tem alternativa, que tem esperança, que nem você falou, Renatão, que é o Tina, né? There is no alternative. Cara, tem esse ponto de vista pro Bitcoin, mas antes pra mim é que não tinha alternativa no sentido era tudo uma bosta, eu era desanimado e não tinha uma perspectiva de como, sabe, você já entende que tem uma coisa errada e você não entende como consertar essa coisa. Então, sei lá, é muito bom descobrir o Bitcoin que pelo menos pra mim foi isso, foi esse sopro de propósito que é exatamente isso. A vida fica muito melhor quando você tem um propósito claro e sabe o que você está querendo fazer e sabe o que você está querendo atingir. Enfim, galera, agradecer demais a presença dos dois. Tipo, deixa eu encerrar porque Dum já falou pra mim que a mulher dele vai matar ele, que ele já tá meia hora a mais aí. Eu também preciso jantar, tô morrendo de fome. Então, Tô sufocando. então, cara, muito obrigado, Dum. Muito obrigado, 38 e aquele abraço pra vocês. Valeu, Leta. Até a próxima. Muito obrigado aí.